Chaves para o autoconhecimento, o caminho para a cura. Primeira parte. Antes de mais nada, devemos compreender que a vida na escola da Terra é como uma guerra espiritual. Toda pessoa que não acredita nisso é ingênua. Como diz Krishna no Bhagavad Gita, a Arjuna, deixe de lado sua covardia, levante-se e lute, pois a piedade e a complacência consigo mesmo, não condiz com a grande alma que és. A guerra espiritual, em que todos nós estamos envolvidos, é a batalha entre o eu inferior e o eu superior. A contenda entre a verdade e a ilusão. A luta entre o pensamento do ego negativo e o pensamento crístico. O termo guerreiro espiritual é um instrumento muito útil para nos levar aos níveis superiores da iniciação e além deles. O caminho espiritual é como escalar uma montanha. São 5 passos para cima e 2 para baixo, 7 para cima e 5 para baixo. O caminho é assim, mesmo para os iniciados mais avançados. Há um número muito grande de trabalhadores da luz que não abraçam este conceito e que, por conseguinte, fracassam ante as lições da vida. A batalha que todos travamos consiste em escalar a montanha conhecida como realização cósmica no plenum cósmico, Deus. Não é uma montanha fácil de galgar, especialmente neste planeta. E difícil dominar a mente, as emoções, o corpo emocional, a sexualidade, só para citar alguns. Os trabalhadores da luz devem igualmente enfrentar os extraterrestres negativos e a fraternidade negra. Esta última, não deve ser temida por aqueles que não são fracos e para isso, o primeiro passo no caminho espiritual é começar a sermos senhores da nossa força pessoal. Uma guerra espiritual é a luta para permanecermos fiéis aos nossos ideais espirituais sob a ação de enormes obstáculos. E a batalha para continuar a ter amor dentro de si em todas as circunstâncias. A principal chave ascensional, o amor incondicional. O amor incondicional é a principal chave de ouro. Devemos começar o dia com amor e terminá-lo com amor, porque esse é um modo da energia superior crística que vem do plenum cósmico. Deus é tudo o que existe. Esse é o fundamento de toda a prática espiritual. O ser uno com o plenum cósmico, Deus é um ser uno com todos no amor. Este é o fundamento de todas as coisas. Vinculam-se ao amor incondicional, à generosidade e à graciosidade. Podemos fazer muitas coisas boas e sermos até muito generosos, mas, se não houver amor no que fazemos ou damos de nós, seja material ou não, estaremos nos enganando. Toda e qualquer prática espiritual, seja uma ajuda moral, física, material, mental ou espiritual, nenhuma destas atitudes terá válido realmente a pena. Permanecer no amor, na unicidade e na paz a todo momento, em todas as situações, tem de ser o nosso princípio diretor. E nisto consiste o maior desafio de todos. Temos que fazer o possível para nos mantermos em atitude amorosa e nunca atacar, mesmo que sejamos atacados pelos outros. Isso não quer dizer que não precisamos nos defender com nossos próprios recursos e nos apoiar em nossa própria força. Temos que fazer isso mantendo a maior força amorosa que podemos e isso pode vir a se tornar uma grande lição para as pessoas que nos atacam. É como se víssemos tudo com a nossa mente crística. Devemos manter essa atitude com pessoas que competem conosco, que nos desafiam, que se comparam de forma invejosa e egoísta. Isso nos leva a uma atitude instantânea de perdão o tempo inteiro, perdão tanto dos outros como de nós mesmos. Assim, veremos cada situação na vida como um teste espiritual, tentando permanecer neste estado de consciência. A prática da presença. Toda pessoa, mineral, animal e vegetal é uma centelha divina do plenum cósmico, Deus encarnada.
No instante que percebemos e integramos isso ao nosso ser, compreendemos este instante sagrado descrito no livro Um Curso em Milagres. Nesse instante, eu sou o Cristo, você é o Cristo, todos nós somos uns com os outros e com o plenum cósmico, Deus. Na realidade, todas as outras coisas são ilusões. O livro ainda diz: nada que é real pode ser ameaçado. Nada irreal existe. Aqui está a paz cósmica. Nós não precisamos tornar-nos o plenum cósmico, Deus. Nós já o somos. O caminho espiritual consiste em desfazer ou afastar, usando uma metáfora, a lama que cobre o diamante. O nosso pensamento errôneo identificou-se mais com a lama do que com a luz. No instante sagrado, tudo isso é liberado como um mau sonho que, em primeiro lugar, nunca foi real. Todo encontro, intercâmbio envolvendo duas pessoas, é a consciência crística encontrando-se, combinado com a percepção inocente. Ver a inocência em cada pessoa, é ver o que é divino em cada um. Esse ideal é um compromisso com o ver para além das aparências do corpo físico, mental e emocional, o verdadeiro cerne de cada pessoa. O mundo é um espelho do nosso próprio pensamento. Aquilo que vemos em nossos irmãos e irmãs é em verdade o que vemos em nós mesmos. A fim de curar-nos, temos de ver a centelha do plenum cósmico, Deus em toda a pessoa, assim como em nós mesmos. A cura das atitudes, pensar com a mente crística. Essa chave ascensional envolve atitude e perspectiva. Os nossos pensamentos é que criam a nossa realidade, havendo sempre uma perspectiva na vida que vai levar-nos à paz interior, pouco importando qual seja a nossa situação exterior. Essa é a ciência da cura das atitudes. Nosso compromisso com o pensar a todo momento, usando a mente crística e não a mente egóica, é um dos principais fatores de cura físico, mental, emocional. Pensar com a mente crística leva à clareza, à firmeza e à estabilidade. Essa maestria ajuda a produzir equilíbrio emocional, dado que as nossas emoções são de modo geral, uma consequência das nossas atitudes. Vincula-se com o pensar usando a mente crística, a compreensão de que só existem duas emoções, o amor e o medo. As emoções baseadas no amor são expressões da mente crística. As emoções baseadas no medo são expressões do ego. Este se percebe a si mesmo como entidade separada. Quando vemos tudo por intermédio da nossa mente crística, vemos tudo como uma só coisa e como parte do plenum cósmico, Deus, o que leva a emoções baseadas no amor a se manifestar. Por conseguinte, a nossa experiência da vida depende da maneira como interpretamos a vida. A partir de nossa mente egóica negativa ou a partir da mente crística. Este é o fundamento de toda a evolução espiritual. Seja alguém com olhos para o amor e não para os defeitos. Tentemos ver sempre o melhor nos outros e em nós mesmos. Tudo na vida é percepção. Vemos com a mente e não com os olhos físicos. Para isso, associa-se a importância de se manter uma atitude de não julgamento. Nada há de errado na vida em fazer discernimentos e observações espirituais. Mas isso se faz a partir do coração e não apenas a partir da mente. A descoberta do amor em vez do defeito é uma prática que envolve buscar o bom e o belo sob a aparência. Ver o copo como meio cheio ou meio vazio é uma questão de percepção. A beleza está nos olhos de quem a contempla. Aquilo que faço aos outros, faço a mim mesmo. Se a nossa verdadeira identidade é o eu eterno e se toda a criação é parte desse eu eterno, então tudo que fazemos a qualquer outra parte da criação, fazemos a nós mesmos. Da mesma maneira, dar algo a alguém é literalmente dar amor a si mesmo.
Se a humanidade compreendesse profundamente e praticasse esta lei, o mundo inteiro se transformaria rapidamente. Tudo é o plenum cósmico, Deus. Há somente uma identidade no universo por toda a vida ao longo da criação. Todos partilhamos desta única identidade e temos de deixar de lado o glamour e a ilusão, as aparências, de modo a podermos ver a verdadeira realidade da vida. Nossa real identidade como eu eterno está em toda a criação. Toda a criação é uma parte de nós. Sejamos senhores da nossa força pessoal. Ser senhor da própria força gera vigor e estabilidades interiores. Um e outro são essenciais à liderança de si mesmo. Temos de aprender a não entregar nossa força a coisa nenhuma. Não devemos ceder nossa força a outras pessoas, às situações exteriores, às nossas emoções destrutivas, aos pensamentos negativos, ao nosso ego inferior e aos nossos desejos instintivos, baseados no nosso eu inferior. O plenum cósmico, Deus nos conferiu para que usemos essa força com amor e sabedoria, a fim de tornarmos mestres de nós mesmos. Não devemos ceder nossa força a canalizadores, já que toda a canalização, não importa quem a faça, passa pela personalidade e pelos bancos de informação da pessoa que a pratica, mesmo nos referido a grandes canalizadores. Da mesma maneira, uma informação válida no momento em que foi dada, não o é necessariamente tempos depois. Mesmo com muitas informações canalizadas valiosas, temos sempre que confiar na nossa própria orientação e intuição acima de qualquer coisa que se ache fora de nós. Busquemos o autoconhecimento e a sabedoria. Não devemos encher nossa mente com fatos sem sentido. A leitura espiritual, a meditação, a oração, a elaboração de um diário de metas espirituais, o autoquestionamento, as frases positivas, as visualizações, a música de qualidade, constituem-se na sadhana ou prática espiritual básica. Precisamos entender que tudo o que acontece em nossa vida tem de ser visto como lições, oportunidades de crescimento e aperfeiçoamento e, sobretudo, testes para o espírito. São colheitas espirituais. Devemos olhar para tudo o que nos acontece entendendo como uma dádiva, mesmo que a princípio não pareça, e abençoarmos todas as pessoas envolvidas e as situações. Esta atitude ajuda na paz interior e tem um efeito revolucionário, pois conserva nossa força pessoal. O autoconhecimento faz com que a sabedoria se manifeste, nos ajudando a compreender e praticar tudo isso. Cultivemos preferências e não apego. Buda afirmou em suas 4 nobres verdades, que todo o sofrimento vem dos apegos de cada um. Libertar-se dos apegos, em alto grau gera a renúncia, que é uma grande iniciação, pertencendo a grandes iniciados. Mas, na nossa vida cotidiana, o importante é termos preferências, pois os apegos nos mantêm felizes, com medo e sem concentração. A diferença reside no fato de que, com preferências, conseguimos diluir as decepções, qualquer que seja o desfecho de uma situação. Porém, com apegos e expectativas, perdemos a paz interior se as coisas não acontecerem como nós queremos. Entremos em acordo conosco. Os principais relacionamentos na vida têm de ser o relacionamento conosco, enquanto personalidade encarnada e com nossa centelha divina. Se não estamos de acordo conosco, parte divina, não entraremos em acordo com nada em nossa vida. Antes de estarmos prontos a compartilhar coisas, emoções, vivências, sexualidade e amor,
convivência social saudável, precisamos conhecer a nós mesmos e aprimorar nosso valor pessoal, concentrando-nos em nossas vitórias espirituais, a sublimação de nossos defeitos em detrimento à elevação de nossas virtudes, antes mesmo de servirmos aos nossos irmãos. E também importante que não nos comparemos a ninguém, pois cada um de nós traz consigo uma peça original no plano divino. Temos de ter um compromisso de viver com integridade e não sermos incoerentes com o que pensamos, em detrimento do que fazemos. A importância de ter essa integridade é tentar nunca enunciar uma palavra que não esteja de acordo com o que nós aceitamos como nossas verdades naquele momento, ou seja, sermos autênticos e sinceros, conosco e com os outros. E um enorme desafio, principalmente em nossa sociedade cheia de hipocrisia, ausência de valores verdadeiros, regras antiquadas e manipuladoras e dogmas aparentemente inquestionáveis. Muitas pessoas usam a desculpa da condição humana para justificar a sua falta de integridade. Essa é mais uma trama do ego negativo. É igualmente uma concepção errônea do que significa ser humano, porque o ser humano no seu nível mais elevado é humano, ou seja, homem, Deus. Identificar-se como plenum cósmico, Deus vivendo num corpo físico, e ter a consciência expandida. Ver o mundo com outras lentes. A maioria das pessoas vê a vida a partir de uma lente que contém apenas uma pequena fração desse prisma realizado do plenum cósmico, Deus. Nossa lente psicológica é determinada pelos pensamentos que estão filtrando nossa experiência. A meta máxima da vida é vê-la por meio das lentes com que a nossa centelha divina vê. Muitas pessoas veem a vida primordialmente através de lentes como a criança interior, o ego negativo, o corpo de desejo, o corpo mental, o corpo astral, o corpo físico, o legado familiar, a vitimização, a programação cultural, a programação educacional e a programação religiosa. Nós podemos perceber que ver a vida através dessas lentes fará com que a nossa visão seja altamente distorcida e desfocada, nos levando a uma percepção bastante estreita. Quando a nossa lente pessoal está de acordo com o nosso eu superior e com as leis universais, a nossa consciência estará alinhada com a consciência do plenum cósmico, Deus. Então, manifestaremos abundância em todos os níveis, porque a abundância é o ponto de vista dele. O equilíbrio, a integração e a moderação. Aqui, trata-se de viver no Tao. Há um Tao para tudo na vida. Isso tem a ver com o equilíbrio entre o Yin e o Yang. Usando uma metáfora, podemos dizer que quando deslizamos sobre a onda, a vida, corremos o risco de perdê-la, se formos muito devagar, e cair e não surfá-la, se formos depressa demais. Aprender a permanecer neste tal do equilíbrio é um dos verdadeiros segredos da saúde, da vida equilibrada e do sucesso. Temos de aprender a escutar esse tal e permanecer no âmbito deste ritmo sublime. Não é necessário sermos ascetas para trilharmos o caminho espiritual. Buda sempre falou sobre o caminho do meio, então, este caminho pode ser trilhado com equilíbrio e moderação. Os nossos 4 corpos, físico, mental, emocional e espiritual, devem ser, todos eles, respeitados, equilibrados e integrados adequadamente. Se fazemos algo na vida que está prejudicando o nosso corpo físico, paremos e analisemos. O mesmo fazemos com os nossos outros 3 corpos, e vamos procurar escutar a sabedoria que emana deles. Nós, da Luz é Invencível, com esta nova série,
Pretendemos levar aos nossos leitores e interessados outras visões e reflexões sobre este tema tão necessário ao ser humano, que é o autoconhecimento e a cura para a nossa vida em todas as áreas, principalmente nesta era da transição planetária. Meditando sobre estes caminhos, seremos todos levados a mudar nossa maneira de pensar e agir, possibilitando à nossa mente e ao nosso espírito uma maior abertura de pensamento e modo de vida, bem como o controle sobre as nossas emoções. Continua. Pouco conhecimento faz com que as pessoas se sintam orgulhosas. Muito conhecimento, que se sintam humildes. É assim que as espigas sem grãos erguem desdenhosamente a cabeça para o céu, enquanto que as cheias as baixam para a terra, sua mãe. Leonardo da Vinci. Cósmico, Deus. Há somente uma identidade no universo por toda a vida ao longo da criação. Todos partilhamos desta única identidade e temos de deixar de lado o glamour e a ilusão, as aparências, de modo a podermos ver a verdadeira realidade da vida. Nossa real identidade como eu eterno está em toda a criação. Toda a criação é uma parte de nós. Sejamos senhores da nossa força pessoal. Ser senhor da própria força gera vigor e estabilidades interiores. Um e outro são essenciais à liderança de si mesmo. Temos de aprender a não entregar nossa força a coisa nenhuma. Não devemos ceder nossa força a outras pessoas, às situações exteriores, às nossas emoções destrutivas, aos pensamentos negativos, ao nosso ego inferior e aos nossos desejos instintivos, baseados no nosso eu inferior. O plenum cósmico, Deus nos conferiu para que usemos essa força com amor e sabedoria, a fim de tornarmos mestres de nós mesmos. Não devemos ceder nossa força a canalizadores, já que toda a canalização, não importa quem a faça, passa pela personalidade e pelos bancos de informação da pessoa que a pratica, mesmo nos referido a grandes canalizadores. Da mesma maneira, uma informação válida no momento em que foi dada, não o é necessariamente tempos depois. Mesmo com muitas informações canalizadas valiosas, temos sempre que confiar na nossa própria orientação e intuição acima de qualquer coisa que se ache fora de nós. Busquemos o autoconhecimento e a sabedoria. Não devemos encher nossa mente com fatos sem sentido. A leitura espiritual, a meditação, a oração, a elaboração de um diário de metas espirituais, o autoquestionamento, as frases positivas, as visualizações, a música de qualidade, constituem-se na sadhana ou prática espiritual básica. Precisamos entender que tudo o que acontece em nossa vida tem de ser visto como lições, oportunidades de crescimento e aperfeiçoamento e, sobretudo, testes para o espírito. São colheitas espirituais. Devemos olhar para tudo o que nos acontece entendendo como uma dádiva, mesmo que a princípio não pareça, e abençoarmos todas as pessoas envolvidas e as situações. Esta atitude ajuda na paz interior e tem um efeito revolucionário, pois conserva nossa força pessoal. O autoconhecimento faz com que a sabedoria se manifeste, nos ajudando a compreender e praticar tudo isso. Cultivemos preferências e não apego. Buda afirmou em suas 4 nobres verdades, que todo o sofrimento vem dos apegos de cada um. Libertar-se dos da pessoa, assim como em nós mesmos. A cura das atitudes, pensar com a mente crística. Essa chave ascensional envolve atitude e perspectiva. Os nossos pensamentos é que criam a nossa realidade, havendo sempre uma perspectiva na vida que vai levar-nos à paz interior, pouco importando qual seja a nossa situação exterior.
Essa é a ciência da cura das atitudes. Nosso compromisso com o pensar a todo momento usando a mente crística e não a mente egóica, é um dos principais fatores de cura físico, mental, emocional. Pensar com a mente crística leva à clareza, à firmeza e à estabilidade. Essa maestria ajuda a produzir equilíbrio emocional, dado que as nossas emoções são de modo geral, uma consequência das nossas atitudes. Vincula-se com o pensar usando a mente crística, a compreensão de que só existem duas emoções, o amor e o medo. As emoções baseadas no amor são expressões da mente crística. As emoções baseadas no medo são expressões do ego. Este se percebe a si mesmo como entidade separada. Quando vemos tudo por intermédio da nossa mente crística, vemos tudo como uma só coisa e como parte do plenum cósmico, Deus, o que leva a emoções baseadas no amor a se manifestar. Por conseguinte, a nossa experiência da vida depende da maneira como interpretamos a vida. A partir de nossa mente egóica negativa ou a partir da mente crística. Este é o fundamento de toda a evolução espiritual. Seja alguém com olhos para o amor e não para os defeitos. Tentemos ver sempre o melhor nos outros e em nós mesmos. Tudo na vida é percepção. Vemos com a mente e não com os olhos físicos. Para isso, associa-se a importância de se manter uma atitude de não julgamento. Nada há de errado na vida em fazer discernimentos e observações espirituais. Mas isso se faz a partir do coração e não apenas a partir da mente. A descoberta do amor em vez do defeito é uma prática que envolve buscar o bom e o belo sob a aparência. Ver o copo como meio cheio ou meio vazio é uma questão de percepção. A beleza está nos olhos de quem a contempla. Aquilo que faço aos outros, faço a mim mesmo. Se a nossa verdadeira identidade é o eu eterno e se toda a criação é parte desse eu eterno, então tudo que fazemos a qualquer outra parte da criação, fazemos a nós mesmos. Da mesma maneira, dar algo a alguém é literalmente dar amor a si mesmo. Se a humanidade compreendesse profundamente e praticasse esta lei, o mundo inteiro se transformaria rapidamente. Tudo é o plenum e qualquer prática espiritual, seja uma ajuda moral, física, material, mental ou espiritual, nenhuma destas atitudes terá valido realmente a pena. Permanecer no amor, na unicidade e na paz a todo momento, em todas as situações, tem de ser o nosso princípio diretor. E nisto consiste o maior desafio de todos. Temos que fazer o possível para nos mantermos em atitude amorosa e nunca atacar, mesmo que sejamos atacados pelos outros. Isso não quer dizer que não precisamos nos defender com nossos próprios recursos e nos apoiar em nossa própria força. Temos que fazer isso mantendo a maior força amorosa que podemos e isso pode vir a se tornar uma grande lição para as pessoas que nos atacam. É como se víssemos tudo com a nossa mente crística. Devemos manter essa atitude com pessoas que competem conosco, que nos desafiam, que se comparam de forma invejosa e egoísta. Isso nos leva a uma atitude instantânea de perdão o tempo inteiro, perdão tanto dos outros como de nós mesmos. Assim, veremos cada situação na vida como um teste espiritual, tentando permanecer neste estado de consciência. A prática da presença. Toda pessoa, mineral, animal e vegetal é uma centelha divina do plenum cósmico, Deus encarnada. No instante que percebemos e integramos isso ao nosso ser, compreendemos este instante sagrado descrito no livro Um Curso em Milagres. Nesse instante, eu sou o Cristo, você é o Cristo, todos nós somos uns com os outros e com o plenum cósmico, Deus. Na realidade, todas as outras coisas são ilusões. O livro ainda diz:
Nada que é real pode ser ameaçado. Nada irreal existe. Aqui está a paz cósmica. Nós não precisamos tornar-nos o plenum cósmico, Deus. Nós já o somos. O caminho espiritual consiste em desfazer ou afastar, usando uma metáfora, a lama que cobre o diamante. O nosso pensamento errôneo identificou-se mais com a lama do que com a luz. No instante sagrado, tudo isso é liberado como um mau sonho que, em primeiro lugar, nunca foi real. Todo encontro, intercâmbio envolvendo duas pessoas, é a consciência crística encontrando-se, combinado com a percepção inocente. Ver a inocência em cada pessoa, é ver o que é divino em cada um. Esse ideal é um compromisso com o ver para além das aparências do corpo físico, mental e emocional, o verdadeiro cerne de cada pessoa. O mundo é um espelho do nosso próprio pensamento. Aquilo que vemos em nossos irmãos e irmãs é em verdade o que vemos em nós mesmos. A fim de curar-nos, temos de ver a centelha do plenum cósmico, Deus em todo. Chaves para o autoconhecimento, o caminho para a cura. Primeira parte. Antes de mais nada, devemos compreender que a vida na escola da Terra é como uma guerra espiritual. Toda pessoa que não acredita nisso é ingênua. Como diz Krishna no Bhagavad Gita, a Arjuna, deixe de lado sua covardia, levante-se e lute, pois a piedade e a complacência consigo mesmo, não condiz com a grande alma que és. A guerra espiritual, em que todos nós estamos envolvidos, é a batalha entre o eu inferior e o eu superior. A contenda entre a verdade e a ilusão. A luta entre o pensamento do ego negativo e o pensamento crístico. O termo guerreiro espiritual é um instrumento muito útil para nos levar aos níveis superiores da iniciação e além deles. O caminho espiritual é como escalar uma montanha. São 5 passos para cima e 2 para baixo, 7 para cima e 5 para baixo. O caminho é assim, mesmo para os iniciados mais avançados. Há um número muito grande de trabalhadores da luz que não abraçam este conceito e que, por conseguinte, fracassam ante as lições da vida. A batalha que todos travamos consiste em escalar a montanha conhecida como realização cósmica no plenum cósmico, Deus. Não é uma montanha fácil de galgar, especialmente neste planeta. E difícil dominar a mente, as emoções, o corpo emocional, a sexualidade, só para citar alguns. Os trabalhadores da luz devem igualmente enfrentar os extraterrestres negativos e a fraternidade negra. Esta última não deve ser temida por aqueles que não são fracos e para isso, o primeiro passo no caminho espiritual é começar a sermos senhores da nossa força pessoal. Uma guerra espiritual é a luta para permanecermos fiéis aos nossos ideais espirituais sob a ação de enormes obstáculos. E a batalha para continuar a ter amor dentro de si em todas as circunstâncias. A principal chave ascensional, o amor incondicional. O amor incondicional é a principal chave de ouro. Devemos começar o dia com amor e terminá-lo com amor, porque esse é um modo da energia superior crística que vem do plenum cósmico, Deus é tudo o que existe. Esse é o fundamento de toda a prática espiritual. O ser uno com o plenum cósmico, Deus é um ser uno com todos no amor. Este é o fundamento de todas as coisas. Vinculam-se ao amor incondicional, à generosidade e à graciosidade. Podemos fazer muitas coisas boas e sermos até muito generosos, mas, se não houver amor no que fazemos ou damos de nós, seja material ou não, estaremos nos enganando. Todo apegos, em alto grau gera a renúncia, que é uma grande iniciação, pertencendo a grandes iniciados.
Mas, na nossa vida cotidiana, o importante é termos preferências, pois os apegos nos mantêm infelizes, com medo e sem concentração. A diferença reside no fato de que, com preferências, conseguimos diluir as decepções, qualquer que seja o desfecho de uma situação. Porém, com apegos e expectativas, perdemos a paz interior se as coisas não acontecerem como nós queremos. Entremos em acordo conosco. Os principais relacionamentos na vida têm de ser o relacionamento conosco, enquanto personalidade encarnada e com nossa centelha divina. Se não estamos de acordo conosco, parte divina, não entraremos em acordo com nada em nossa vida. Antes de estarmos prontos a compartilhar coisas, emoções, vivências, sexualidade e amor, convivência social saudável, precisamos conhecer a nós mesmos e aprimorar nosso valor pessoal, concentrando-nos em nossas vitórias espirituais, a sublimação de nossos defeitos em detrimento à elevação de nossas virtudes, antes mesmo de servirmos aos nossos irmãos. E também importante que não nos comparemos a ninguém, pois cada um de nós traz consigo uma peça original no plano divino. Temos de ter um compromisso de viver com integridade e não sermos incoerentes com o que pensamos, em detrimento do que fazemos. A importância de ter essa integridade é tentar nunca enunciar uma palavra que não esteja de acordo com o que nós aceitamos como nossas verdades naquele momento, ou seja, sermos autênticos e sinceros, conosco e com os outros. E um enorme desafio, principalmente em nossa sociedade cheia de hipocrisia, ausência de valores verdadeiros, regras antiquadas e manipuladoras e dogmas aparentemente inquestionáveis. Muitas pessoas usam a desculpa da condição humana para justificar a sua falta de integridade. Essa é mais uma trama do ego negativo. É igualmente uma concepção errônea do que significa ser humano, porque o ser humano no seu nível mais elevado é humano, ou seja, homem, Deus. Identificar-se como plenum cósmico, Deus vivendo num corpo físico, e ter a consciência expandida. Ver o mundo com outras lentes. A maioria das pessoas vê a vida a partir de uma lente que contém apenas uma pequena fração desse prisma realizado do plenum cósmico, Deus. Nossa lente psicológica é determinada pelos pensamentos que estão filtrando nossa experiência. A meta máxima da vida é vê-la por meio das lentes com que a nossa centelha divina vê. Muitas pessoas veem a vida primordialmente através de lentes como a criança interior,